Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes: análise dimensional, teoria do filme e teoria da penetração. Nós vamos começar com a análise dimensional. A análise dimensional relaciona propriedades importantes do sistema, como geometria, natureza do escoamento e propriedades dos fluidos, e são adimensionais. Nós vamos utilizar o método de Pi, um pouquinho. Então, nós temos que o número de grupos adimensionais é igual ao número de variáveis do sistema menos o número de unidades básicas. Nós vamos fazer a análise adimensional para o fluxo de fluido externo para um corpo sólido. Então, nós vamos começar com a força de arrasto, certo? Que vai ser em função da velocidade, da densidade, da viscosidade e do comprimento. As dimensões, nós utilizamos a massa como sendo m, o comprimento como sendo L e o tempo como sendo Tzinho. Então, nós temos 5 variáveis e 3 unidades básicas. Então, nós temos que descobrir 2 grupos adimensionais. Então, nós vamos ter o P1 e o P2. Eles têm que ter todas as unidades básicas, MLT. Então, algumas variáveis vão ser escolhidas logo de cara. O L, comprimento, a velocidade e o ρ. Essas variáveis vão fazer parte do núcleo. Então, as outras vão ficar lá de fora. Para o P1 ficou o F e para o P2 ficou o Mi. Resolvendo para o P1, nós vamos ter M elevado a 0, L elevado a 0, T elevado a 0, que vai ser igual a 1, que vai ser igual às variáveis abertas nas suas unidades básicas, elevadas às incógnitas. E agora nós vamos fazer o seguinte esquema. Por exemplo, para o L, certo? Tem que é elevado a 0. Então vai ser esse 0, vai ser igualado a 1A, porque tem um L aqui em cima, menos 3B, porque tem o L ao cubo aqui embaixo, mais 1C, menos um L, e mais 1, sem hipótese, fica apenas mais 1. Certo? O mesmo para o M e para o T. Então assim nós vamos ter P1, V menos 2, ρ menos 1, L menos 2, vezes F, e vamos encontrar nosso primeiro grupo adimensional. O mesmo raciocínio vai ser aplicado no segundo grupo adimensional, certo? Então nós vamos obter nosso segundo grupo adimensional, que vai ser 1 sobre Reynolds. Então nós temos que Euler vai ser Euler e o coeficiente de arrasto vai ser em função do Reynolds. Agora nós vamos falar um pouco dos números adimensionais nos fenômenos de transportes. Na transferência de momento, nós vamos ter o número de Reynolds e o número de Euler. Na transferência de calor, nós vamos ter o número de Planck, número de Nusselt e o número de Stanton. Na transferência de massa, o número de Smith, o número de Lewis, o número de Schwarzschild, o número de Stanton para a transferência de massa e o número de Kirchhoff para a transferência de massa. Há também a analogia entre os números adimensionais de transferência de calor e de massa. Na transferência de calor, o Planck se relaciona com a transferência de massa com o número de Schmidt, assim como o Nusselt da transferência de calor se relaciona com o Schwarzschild da transferência de massa. Há também espessuras da camada limite e escoamento laminar com números adimensionais. Eles podem ser relacionados. Há também a analogia entre transferência de momento, calor e massa, que permite utilizar as equações de transferência de calor e de momento nos cálculos de transferência de massa. Para que as analogias possam ser utilizadas, algumas hipóteses devem ser respeitadas. Propriedade física constante, sem geração de energia ou massa dentro do sistema, sem emissão ou absorção da energia radioativa, sem dissipação viscosa e o perfil de velocidade não é afetado pela transferência de calor e pela transferência de massa. Então, vamos ter a analogia de Reynolds e a analogia de Chilton-Common. Na analogia de Reynolds, o Planck e o Schmidt vão ser aproximadamente iguais e aproximadamente igual a 1. E nós vamos ter a relação delas duas. Na analogia de Chilton-Common, o Planck e o Schmidt vai ser diferente de 1, certo? E aí, em ambas a gente pode relacionar o coeficiente de transferência de calor e o coeficiente de transferência de massa. Bem, agora dando continuidade, vamos falar um pouquinho da teoria do filme. A teoria do filme, ela baseia-se na presença de um filme fictício de fluido. E nela, a gente admite que existe toda a resistência e transferência de massa.
Nela também, o transporte ele é inteiramente por difusão molecular. Nessa teoria do filme, a espessura dele, ela se estende além da subcamada laminar para incluir uma resistência equivalente encontrada com a mudança de concentração dentro da região de transição e do núcleo turbulento, mostrando através de equações, né, para um fluido estagnante, uma célula de difusão de Arnold, a gente representa pela seguinte equação, pelas seguintes equações. E para a contradifusão molecular, a gente representa pelas seguintes equações. Onde o superescrito zero, ele indica que não há transferência molar. E na teoria do filme, o Kc ele está relacionado com a difusão. E a espessura é fictícia, né? Portanto, a gente não vai conseguir medir a espessura desse filme. Ok, dando continuidade ao que foi discutido sobre a teoria do filme, nós iremos, portanto, encabeçar algumas discussões sobre a teoria da penetração. Ambas tratam do mesmo contexto da hidrodinâmica da camada limite. Então, a teoria da penetração ela tem algumas características que a faz diferente da teoria do filme. Por exemplo, ela não irá penetrar significativamente na camada limite, uma vez que nós iremos ver mais à frente que o arrasto hidrodinâmico ele sobressai em relação à difusão, portanto não há tempo suficiente para que haja a difusão na direção da camada limite e, portanto, já encabeçando esse argumento sobre essa dependência temporal, nós temos necessariamente que o regime ele é transiente. Então, se o regime é transiente, nós temos que o perfil de concentração ele vai sendo alterado em função do tempo. Então, nós temos aqui a equação diferencial de segunda ordem, oriundo lá da lei de Fick, depois de todas as simplificações realizadas, e percebemos que temos uma dependência de segunda ordem da, enfim, da densidade, ou poderia também ser da concentração. Bom, dando seguimento, nós temos aqui duas figuras bastante representativas da teoria da penetração. A primeira figura ela elucida uma bolha acidente que está residente em um fluido descendente, ou seja, essa bolha tem uma altura limitada, então essa altura limitada, como uma função da sua velocidade terminal, vai prever a sua total difusão ou não. Então, dependendo da sua velocidade terminal, a bolha irá conseguir eventualmente se difundir por completo. E aqui nessa outra figura nós temos um exemplo clássico da dependência temporal da concentração. Perceber-se-á que ao passo que eu aumento a concentração, perdão, eu aumento o tempo de residência, eu aumento, portanto, a quantidade penetrada, a taxa de penetração, melhor dizendo, ao longo do tubo. Ok. O grande diferencial da teoria da penetração em relação à teoria do filme é que a taxa molar ela vai ter uma dependência da difusividade elevado ao meio, diferentemente daquela que era uma dependência direta. Então, essencialmente, essa é a grande diferença em termos matemáticos da teoria da penetração. Então, nós entendemos que a dependência da taxa molar é o meio da difusividade. Nós temos que definir aqui, se faz necessário definir o tempo de exposição, que será, enfim, dependendo do problema explicitado. E aqui nós temos a solução para aquela equação diferencial, que apenas está aqui por fins representativos.
mas o que mais nos interessa é esse tempo de exposição ou tempo de residência, que vai depender do comprimento relativo, ou comprimento característico, e a velocidade máxima ou a velocidade terminal. Ok, agora migrando para o domínio da aplicação, nós pegamos aqui um exemplo do BERT. Ele é bem interessante e ele pede resumidamente que estimemos a taxa de absorção de CO2 de uma bolha esférica de 0,5 centímetro em água pura e evitar as condições explicitadas no problema, a difusividade, a concentração inicial e a velocidade do fluido. Então, seguindo para a solução do problema, nós temos que, como haveremos afirmado, que há uma dependência quadrática da taxa molar com a difusividade. Então, para esse caso específico de uma esfera acidente de um líquido descendente, temos esse jeitão equacional. Então, isso, por sua vez, uma vez que nós sabemos que o tempo de exposição ele é dado pela razão entre o diâmetro da partícula, uma distância, um comprimento, e a velocidade terminal, portanto, aqui tem uma dimensão de tempo, nós iremos substituir esse cara na fórmula e chegaremos a esse formalismo matemático e, portanto, a esse resultado, que é bastante simpático a nós, com uma grandeza na ordem de 10 a menos 6, o que significa dizer que a difusividade ela é efetivamente baixa e, portanto, que não dá tempo para que a esfera se difuda por completo e que logo se caracterize como uma penetração. Muito obrigado.